tarde, meu nome é Betânia, eu sou médica endocrinologista, faço parte da equipe de assessoria científica do LabRede e hoje eu vou falar para vocês o assunto do nosso último informativo científico, lab.com, sobre a avaliação hormonal da mulher em idade reprodutiva. Muito bem, então quando pensamos na avaliação hormonal da mulher reprodutiva, logo nos vem a ideia, a avaliação do ciclo menstrual e hormônios relacionados ao ciclo menstrual, bem como a gestação. Então é importante a gente fazer algumas considerações que as variações do ciclo menstrual e do período gravídico, assim como outros fatores, transformam a interpretação desses resultados no equilíbrio muito delicado entre o conhecimento da fisiologia hormonal, ou seja, a forma como esses hormônios se comportam na mulher normal, na mulher saudável, bem como é importante conhecer sobre técnicas laboratoriais. Isso porque, somado às oscilações mensais, que são típicas do ciclo menstrual, e circadianas, que são algumas variações cíclicas que também podemos ter em alguns hormônios, os fatores chamados pré-analíticos, que são aqueles que antecedem a análise laboratorial, e aqui a gente envolve a coleta, o momento dessa coleta, ou a fase do ciclo menstrual, o uso de medicamentos e outros fatores que compõem e que podem ser importantes na análise do ciclo dos hormônios relacionados ao ciclo menstrual, assim como fatores analíticos, que são aqueles que podem ocorrer na própria avaliação da mensuração do hormônio, são fatores que podem adicionar complexidade à avaliação desses resultados. Então é importante estar ciente, ter esse conhecimento tanto dessa fisiologia como dessas oscilações que são próprias desse comportamento dos hormônios, bem como de fatores que podem influenciar a análise. Lembrar que os hormônios são ferramentas, os hormônios mensurados, aí a análise laboratorial, eles são ferramentas subsidiárias e não devem substituir a anamnese, que é a avaliação clínica do contexto da paciente, assim como o exame físico e o raciocínio clínico que compõem essa avaliação aí dos hormônios e de seus resultados laboratoriais. O médico, então, deve estar ciente desses fatores e, em caso de dúvida com relação a um resultado de exame laboratorial dentro daquele contexto clínico e físico da paciente, entrar em contato com o laboratório para que se possa discutir sobre aquele resultado e esses outros achados. Então, falando aqui sobre a fisiologia da produção desses hormônios, nós temos inicialmente no hipotálamo a liberação do GnRH, e o GnRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas, vai estimular a hipófise anterior a produzir as gonadotropinas, que são então LH-FSH. Esses hormônios, por sua vez, vão atuar no ovário, estimulando as células ovarianas a produzir outros hormônios, no estradiol, progesterona, que vão atuar no útero, no desenvolvimento durante o ciclo menstrual, e bem como atuar no feedback negativo, inibindo a produção dos hormônios das gonadotropinas, e esse ciclo fisiológico compõe aí o controle habitual de estímulo de produção e inibição de produção hormonal, tornando o fluxo fisiológico da produção hormonal do eixo que chamamos de hipotálamo, hipófise e gônadas, no caso da mulher, o ovário. O ciclo menstrual, então, é composto de 3 fases: a fase folicular ou proliferativa, a fase lúteo-secretória e a fase menstrual descamativa. Na fase folicular, ela dura cerca de 12 a 14 dias. Nós temos nela um aumento gradual de gonadotrofinas, bem o FSH em especial, bem como estradiol e LH. Então, nós vamos ver as diferentes fases do ciclo menstrual em diferentes órgãos, Nós temos o ciclo ovariano no desenvolvimento do folículo, nós temos os hormônios hipofisários, nós temos a parte da produção hormonal ovariana e a atuação desses hormônios também no útero. Então, na fase folicular, que é a fase inicial, que é marcada pelo primeiro dia da menstruação, um aumento dos hormônios hipofisários, inicialmente um aumento de FSH,
acompanhado do aumento do estradiol. No útero, nós vamos ter a descamação inicial e então a fase que começa a proliferação celular. Na fase lútea, que dura em média 14 dias e é desencadeada pela ovulação, nós vamos ter então, antes dela, no pico ovulatório, no pico do LH, a ovulação no ovário, e a partir desse momento a queda do LH, a queda do FSH e um aumento da produção da progesterona. No ovário nós vamos ter a proliferação e a fase que é chamada de secretória. O útero então aqui está se preparando para receber uma possível gestação. Então a fase lútea é desencadeada pela ovulação, pelo pico de LH, e é caracterizada pela produção de progesterona e diminuição das gonadotrofinas. Depois da fase lútea, então, nós vamos ter a queda da progesterona, que vai induzir ao final do ciclo e então ao início de um novo ciclo com a descamação uterina resultando da menstruação. As gonadotrofinas, então, estão entre os hormônios mais comumente usados na prática clínica, né? As gonadotrofinas são o LH e o FSH, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. A sua interpretação pode ter desafios, em especial por causa dessa variação que nós podemos observar no slide anterior. Entre os métodos, o radioimunoensaio tem baixa especificidade e sensibilidade e os ensaios tipo ELISA, além de menos sensíveis, têm possibilidade de reação cruzada. Então, a gente tem preferência por escolher os métodos imunométricos. O FSH, o hormônio folículo estimulante, é responsável pelo crescimento folicular, pela proliferação das células da granulosa. Tem importância na dominância do óvulo, né, do folículo, e na produção dos esteroides sexuais, especificamente os estrogênios. Ele é secretado pela hipófise anterior em impulsos e sofre o retrocontrole ou o controle inibitório, feedback negativo de estradiol e inibina. Na prática, ele é usado principalmente para avaliar a insuficiência ovariana prematura e as amenorreias. Pode também ser usado na avaliação da reserva ovariana. Esse hormônio deve ser avaliado na fase folicular precoce, idealmente aí entre os primeiros 1 a 3, 4 dias do ciclo menstrual, né, contando a partir do primeiro dia da menstruação e sem uso concomitante de medicação. Nas amenorreias, o FSH é elevado, a literatura sugere valores por volta de 30, lembrando que a gente pode ter variação por ensaios, né, sugere uma causa gonadal, ou seja, o paciente está com aumento do FSH, né, hipergonadotrópica, com aumento da produção do FSH, sem uma resposta ovariana. Então, sugerindo uma causa gonadal ou ovariana para a amenorreia. O FSH elevado no intervalo de menopausa, né, ou níveis sugestivos de menopausa, deverá ser repetido ao longo de um mês ou dentro de 4 semanas. Essa repetição pode ser associada à medição do estradiol, porque aí vai ser possível a gente avaliar o FSH em conjunto com o nível do estradiol. Então é importante essa confirmação em repetição, até porque existem eventuais alterações que podem não ser persistentes, né? O FSH também é útil no diagnóstico da menopausa ou na transição menopausal em mulheres esterectomizadas, aquelas mulheres em que nós não vamos ter o ciclo menstrual ou o sangramento uterino para nos demonstrar a ocorrência dos ciclos ovarianos também. Então, para avaliar a menopausa, a transição menopausal nas mulheres esterectomizadas, a medida do FSH também vai ser útil. O LH, o hormônio luteinizante, ele é essencial no desencadeamento da ovulação, na maturação do óvulo e na esteroidogênese, ou na produção dos esteroides, sendo regulador da síntese dos androgênios, com especial participação na produção de progesterona. Nós podemos acompanhar no slide em que a gente mostrou o ciclo menstrual e as alterações hormonais.
Antes da puberdade, os níveis das gonadotropinas são muito baixos. Em geral, a relação LH para FSH é inferior que 1. A determinação do LH ela vai ser útil na avaliação do pico ovulatório, na investigação do hipogonadismo, né, na alteração da função do eixo, hipotálamo, hipófise, gônadas, ovários, e também na avaliação da puberdade precoce. Quando se fala na avaliação da puberdade precoce como dependente das gonadotropinas, que são aquelas de origem central, em que vamos ter o desencadeamento a partir da produção de LH e FSH, o LH então é o teste com maior sensibilidade, e a literatura nos mostra, com o desenvolvimento dos ensaios, valores indicativos mesmo em condição basal para LH. Então, para ensaios florimétricos, valores de 0,6 ou 0,3 para eletroquimiluminescência. Mas lembramos a importância aqui do tipo de ensaio que está sendo avaliado. E, em especial, os valores de LH são importantes no estudo da puberdade precoce após o estímulo com GNRH. Também é um teste útil aí na avaliação do diagnóstico da puberdade precoce. O LH pode ter reatividade cruzada com a gonadotrofina coriônica, que é o HCG, isso porque eles possuem uma subunidade comum. Essa subunidade também é comum ao TSH e ao FSH, então o HCG e o LH. Mas os métodos mais recentes são mais específicos e, em geral, não observamos essas interferências de reatividade cruzada entre os hormônios. Com relação aos estrógenos, nós temos aqui a avaliação, esse gráfico que mostra a variação dos estrógenos ao longo da vida da mulher. Então, o desencadeamento da puberdade com as características sexuais secundárias ocorrem a partir da elevação dos estrógenos, né? Acontece a menarque durante a vida fértil, né, reprodutiva da mulher. As oscilações dos estrógenos ocorrem dentro dos ciclos menstruais. A partir da menopausa, com a queda dos estrógenos, nós vamos ter a ocorrência dos sintomas geniturinários lá na mulher, já na fase de menopausa, no fim da sua vida reprodutiva. Então, a oscilação dos estrógenos acompanha aí toda a vida reprodutiva da mulher. Os estrógenos, então, sua determinação laboratorial ocorre principalmente através do estradiol e tem importância na avaliação do potencial reprodutivo, da reserva ovariana e no monitoramento de tratamentos de infertilidade. O controle do tratamento de câncer de mama, por uso de inibidores da aromatase, também existe uma recomendação da literatura da avaliação da supressão da produção dos estrogênios ao mínimo possível, né? Então, idealmente, um estradiol inferior a 10 para que se possa ter essa inibição adequada. Alguns inibidores da aromatase podem apresentar reação cruzada com os anticorpos anti-estradiol, e aí é uma interferência laboratorial que pode ser observada de elevação falsa dos níveis do esteroide em ensaios imunométricos diretos. A progesterona é um esteroide secretado pelo ovário e também pelas suprarrenais e pela placenta. Atinge durante a fase do ciclo menstrual, a segunda fase, a fase lútea, né, valores de cerca de 10 a 20 vezes mais elevados do que a fase folicular. Durante a gestação, a placenta produz grandes quantidades de progesterona e a sua determinação tem como principal aplicação clínica o diagnóstico dos ciclos anovulatórios. Dos ciclos anovulatórios, ou seja, aqueles que não ocorre a ovulação, não temos a formação do corpo lúteo e, portanto, os níveis de progesterona vão permanecer baixos. Então, o encontro de níveis elevados do hormônio na segunda metade do ciclo indica que a ovulação ocorreu. Então, é importante a observação dessa elevação da progesterona para que se possa perceber que a ovulação ocorreu. As concentrações de progesterona são muito variáveis durante a gestação e, por esse motivo, não deve ser considerado como um elemento para avaliar a idade gestacional. A testosterona. Então, a testosterona também é encontrada na mulher, mas os testes
laboratoriais foram desenhados para medir a testosterona em concentrações elevadas, ou seja, em níveis próprios do sexo masculino. Nesses casos, os testes de testosterona apresentam boa sensibilidade e acurácia. Mas a dosagem na mulher que tem níveis baixos de testosterona apresenta muitos desafios. Em virtude do tamanho da molécula desse esteroide sexual, muitos testes imunométricos têm sensibilidade menor em baixas concentrações. Além disso, não há uma clara relação entre os níveis baixos de testosterona e sintomatologia, para que se possa avaliar esses níveis em condições de baixa concentração de testosterona. Assim, a dosagem dos androgênios, e em especial testosterona, vai estar indicada em casos de hiperandrogenismo clínico, ou seja, em que ocorre manifestação clínica do excesso de androgênios no organismo da mulher. Na suspeita de algum tumor produtor de hormônios, em especial desses hormônios androgênicos, e na investigação da síndrome dos ovários policísticos, que é uma parcela dos casos ainda pode cursar sem hiperandrogenismo. O HCG, ou gonadotrofina coriônica humana, é um hormônio glicoproteico que tem papel fundamental na gestação. Ele é utilizado no diagnóstico da gravidez, no controle da doença trofoblástica e também como marcador tumoral. Então, ele não é útil apenas na gravidez, mas tem sua utilidade em outras condições, em especial como marcador tumoral da doença trofoblástica. Ele é produzido em grande quantidade pela placenta, pelo trofoblasto, mas também por outras estruturas como a hipófise. Em mulheres no período menopausal, o HCG hipofisário é secretado de modo pulsátil, semelhante ao LH, em baixas concentrações. Então, essas mulheres na fase de menopausa podem ter níveis de HCG detectados na circulação, sendo esse HCG chamado HCG hipofisário. É importante a gente lembrar que o HCG tem frações diferentes, o HCG produzido pelo sincício trofoblástico, o HCG hiperglicosilado produzido pelo citotrofoblasto e a subunidade livre produzida comumente por tumores. Então, esse marcador do HCG subunidade livre é mais frequentemente observado em tumores, e o HCG hipofisário e outras formas. E os ensaios podem apresentar reações cruzadas entre essas frações, então a observação do contexto clínico é importante para se avaliar aquele nível encontrado e ainda em caso de dúvida, avaliar junto ao laboratório quais são as frações identificadas pelo método. Durante a gestação é possível níveis detectados após a implantação, na prática cerca de 10 dias após a fertilização, mas isso pode variar entre 6 e 12 dias. Nessa fase o HCG aumenta e dobra a cada 48 horas aproximadamente. Após o terceiro mês, ele cai discretamente e permanece num nível estável, num platô até o fim da gestação. Tem uma grande variedade nas concentrações do HCG de pessoa para pessoa e os valores também não devem ser usados para estimar a idade gestacional. Na gravidez ectópica, a gente observa uma subida irregular, então não acontece aquela elevação esperada de dobrar a cada 48 horas. Então, esse aumento irregular pode ser observado na suspeita de gravidez ectópica, é uma medida que deve ser acompanhada. Contudo, nos casos de doença trofoblástica, esses níveis em geral são muito elevados. Então, na suspeita de mola, de doença trofoblástica gestacional, observam-se níveis bastante altos. A prolactina é um outro hormônio também medido e avaliado na mulher na idade reprodutiva. É produzida pelas células chamadas lactotrófos da hipófise anterior. Os valores podem ser influenciados por diversas causas, A prolactina é um hormônio que pode ter diversos estímulos, preocupa-se principalmente com os tumores hipofisários, o prolactinoma, que é o produtor de prolactina, ou outros tumores hipofisários ou de origem central que possam comprimir a haste hipofisária e elevar esse nível de prolactina.
também por estimulação, por aumento dos estrógenos, medicamentos, em especial psicotrópicos, muito comumente são acompanhados de elevação sérica da prolactina, a gravidez, né, a situação fisiológica de aumento, o estresse também pode levar ao aumento de prolactina, a estimulação da mama durante a lactação, por exemplo, e outras causas. Então, é um hormônio cuja elevação merece uma avaliação muito detalhada, uma história clínica muito bem composta, para que se possa avaliar a causa da alteração da prolactina. Ela também possui diferentes formas moleculares e essas formas moleculares podem ser detectadas de forma diferente pelos diferentes métodos. Normalmente, a prolactina circulante ela é composta da isoforma chamada monomérica de 23 kilodaltons e o restante são outras formas, como a dimérica, que é a macroprolactina, que não tem ação biológica, mas que são detectados pelos ensaios. Então, deve ser dada atenção, em especial quando não houver uma correlação clínico-laboratorial do aumento da prolactina, para que se possa avaliar se não pode ser, por exemplo, uma interferência da macroprolactina. As indicações mais comuns de seu uso na prática são a investigação da irregularidade menstrual, a síndrome dos ovários policísticos, infertilidade e a galactorreia, que é a ocorrência, né, de leite sem o contexto da lactação, da amamentação. É importante a gente considerar que a hiperprolactina ela causa o hipogonadismo hipogonadotrópico e a anovulação crônica como consequência dessa redução das gonadotrofinas que são inibidas pelo excesso de prolactina circulante. Então, é uma causa de anovulação e alteração do ciclo. O hormônio antimileriano, ele tem um papel fundamental na manutenção dos folículos primordiais, impedindo-os de entrar em fase de crescimento, então ele mantém eles latentes, modula a ação do receptor de FSH e parece inibir a ação da enzima aromatase. Ele atualmente é possível ser dosado por eletroquimiluminescência e por método ELISA. Na mulher, ele tem valores muito baixos ao nascimento, aumenta gradualmente até a puberdade e assim permanece até o início da vida reprodutiva. Atinge seu pico por volta da segunda década de vida e depois dos 30 anos começa a decair até níveis muito baixos durante a transição menopausal. Então, esse hormônio, o hormônio antimileriano, em conjunto com a contagem dos folículos antrais, um marcador importante da avaliação da reserva ovariana. É também indicado na predição de resposta de reserva ovariana na estimulação durante o ciclo de reprodução assistida. Como estamos falando de avaliação de hormônios, é importante a gente considerar as condições endócrinas que vão interferir na fertilidade. Então, é importante na mulher em idade reprodutiva considerar essas doenças quando se pensa em avaliar a fertilidade. Então, diferentes transtornos do hipotálamo, da hipófise, tiroidianos, adrenais e ovarianos podem afetar a fertilidade. Então, quando pensamos na hipófise, nós podemos ter adenomas, que são lesões funcionantes, ou seja, produtores de hormônios que podem afetar a fertilidade, como já comentamos, o prolactinoma, que inibe a pulsatilidade do GnRH, inibindo o LH e o FSH, a acromegalia, que é o excesso do hormônio GH, hormônio do crescimento, também pode estar associado à hiperprolactinemia e ao hipopituitarismo, né, de maneira geral, levando a uma baixa função da glândula hipófise. A doença de Cushing, que é o hipercortisolismo, né, o excesso do cortisol que ocorre na doença de Cushing, diminui SHBG, aumenta andrógenos, diminui gonadotrofinas. As doenças da tireoide, que é a segunda condição endócrina mais comum nas mulheres em idade fértil. Então, é importante ao avaliar a mulher em idade fértil ou idade reprodutiva, pensar em avaliar condições tiroidianas. O hipertiroidismo pode afetar, o hipotiroidismo,
também pode levar a alterações na secreção pulsátil do LH, distúrbio de GnRH, aumento de prolactina por aumento do TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina, o TSH, diminuição da SHBG e estrógenos. As doenças adrenais, não podemos esquecer da hiperplasia adrenal congênita, cuja forma mais comum é a deficiência da 21-hidroxilase, onde teremos aumento do 17-OH-progesterona e hiperandrogenismo, com aumento também de outros marcadores de excesso de andrógenos. A doença de Addison, que é a insuficiência adrenal de origem autoimune, aqui nós temos que pensar na concomitância de outras doenças autoimunes, inclusive a falência ovariana precoce e a disfunção tiroidiana, que também pode levar à alteração do ciclo hormonal ou da produção hormonal do ciclo gonadal. O diabetes mellitus, em especial diabetes tipo 1, e distúrbios ovarianos, como a síndrome dos ovários policísticos, em que vamos ter irregularidade do LH-FSH, aumento da pulsatilidade do LH e aumento do hormônio antimileriano. A falência ovariana prematura, que é a falência gonadal antes dos 40 anos, que pode ser idiopática, sem causa definida, genética, autoimune e pode ser parte da síndrome poliglandular autoimune, como já vimos ali a possibilidade da ocorrência em associação com a doença de Addison. Então, existem outras condições clínicas importantes, relevantes, endócrinas, hormonais, que podem estar relacionadas aí a alterações também dos hormônios relacionados ao ciclo menstrual. Pontos de atenção: é importante estar atento ao uso de medicamentos, em especial o uso de anticoncepcional hormonal. A maioria dos anticoncepcionais sistêmicos exerce sua ação anovulatória por inibição do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Esse princípio faz com que a avaliação dos hormônios sexuais na vigência do uso de anticoncepcional seja prejudicada. Assim, em geral, a gente pode ter supressão da gonadotrofinas, LH, FSH, também diminuição dos outros hormônios. A macroprolactina, na elevação da prolactina sem um quadro clínico, deve-se investigar sua presença, que pode ser uma forma da prolactina que interfere nos ensaios laboratoriais. A biotina, e assim como outros medicamentos, devem ser sempre questionados o uso de medicamentos, vitaminas, suplementos, A exemplo da biotina, que é uma vitamina hidrossolúvel que está envolvida em diversas atividades enzimáticas do metabolismo. A sua ingestão diária recomendada é de cerca de 300 microgramas, mas recentemente ela tem sido usada em doses altas com o objetivo de melhorar a pele, cabelo, unhas, e foi observado que esse elemento biotina em altas doses pode interferir em imunoensaios, em particular aqueles que utilizam a biotina no seu desenvolvimento, podendo ocasionar resultados mais baixos do analito em ensaios tipo sanduíche ou mais elevados em ensaios competitivos do que o que seria o esperado ou a mensuração real daquele analito. Então, no seu uso, é importante a gente avaliar qualquer variação hormonal inesperada e rever esses exames sem o medicamento. O ciclo menstrual, então, nós vimos no início que o ciclo menstrual apresenta várias oscilações dos hormônios nas suas diferentes fases. Então, ele obedece um ciclo, uma variação de concentrações, e é importante saber o momento do ciclo menstrual em que aquele exame foi coletado. Algumas variações são muito importantes, por isso é importante saber a fase do ciclo para a interpretação do resultado. Marcadores como FSH e estradiol devem ser colhidos idealmente na fase folicular precoce, que é o início do ciclo. E é importante a gente também saber da possibilidade de reatividade cruzada de hormônios cuja estrutura seja semelhante e pode interferir no ensaio de um outro hormônio.
Outros fatores que podem interferir tecnicamente na análise dos hormônios: hemólise, a má conservação das amostras, a presença de anticorpos no sangue do indivíduo, daquela mulher, que podem interferir no ensaio, a ocorrência de efeito gancho por excesso do analito, né? Essa era uma preocupação, por exemplo, com a prolactina, e a interferência de substâncias desconhecidas que podem ocorrer, entre outras. Então, são condições que devem ser investigadas dentro do contexto clínico e, se necessário, junto ao laboratório para que se possa identificar a possibilidade de algum interferente. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês em relação a esse assunto, um assunto muito amplo, né? Acho que cada conjunto de hormônios, cada hormônio merece uma avaliação individualizada até, dada a complexidade, mas de maneira mais abrangente, resumida, a gente trouxe aqui o assunto, espero que tenha sido útil e até uma próxima.